Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo de filosofia. Espero que vocês gostem, curtam, comentem e compartilhem. Façam bons estudos. Agora vamos ao que interessa. Neste vídeo, vamos mostrar por que as palavras são símbolos, ou seja, signos que não têm semelhança com o objeto que representam e que, mesmo assim, nos remetem à ideia daquilo que representam. Mas vamos também mostrar como as palavras podem sim ser como signos, chamados de ícone e índice. Mostramos no vídeo anterior que os ícones guardam semelhanças com os objetos que representam. É o caso de um desenho que nos faz lembrar a coisa que ele representa. Já os signos denominados índice nos dão sinais, ou pistas do objeto que foi a causa da manifestação deste índice. Uma febre, por exemplo, é um índice, pois indica a existência de uma doença que é o objeto ao qual este índice, a febre, está associado. Para Charles Sanders Peirce, os signos do tipo símbolo podem ser interpretados por nós, humanos, somente porque convenções que nós mesmos criamos estabelecem, de forma arbitrária, a ligação do signo com o objeto que ele representa. Veja o caso da linguagem verbal, por exemplo. A associação de palavras, que são símbolos, a coisas, a objetos da realidade, é feita de forma arbitrária, pois não há qualquer semelhança entre as palavras e as coisas que elas nomeiam. Por que motivo a palavra elefante denomina o grande e pesado animal que possui uma tromba? Por que a ideia de mosca é representada por esta palavra de 5 letras? A explicação é que dentro da linguagem existe uma convenção social assimilada por todos para que possamos nos comunicar e expressar a realidade do mundo material e também das coisas imateriais, como os sentimentos, por exemplo. É essa convenção arbitrária que vai definir como a linguagem funciona. A convenção da linguagem é a lei criada por nós que determina, por exemplo, que o animal elefante é nomeado pela palavra elefante, que o inseto mosca é a realidade expressa por esta palavra que a designa. No entanto, a palavra, além de ser uma representação simbólica, pode conter outros tipos de signo. Veja, por exemplo, o caso das logomarcas, em que os nomes escritos são muito mais que nomes, já que existe aí uma forma específica de desenhar as palavras. Essas palavras desenhadas possuem outras formas de relação com o objeto, que podem ser, por exemplo, uma relação icônica. Assim, a marca de um suco de laranja, ao usar a cor laranja, apropria-se de uma qualidade presente na realidade do produto que representa. Pense também na marca de uma fabricante de aviões, cujas letras nos remetem a movimento, a velocidade alcançada pelas aeronaves no mundo real. As letras desenhadas dessa forma são ícones, pois nos remetem à aeronave real, ao nos lembrar da velocidade que elas atingem. No caso da poesia, as palavras também não são escritas apenas para significar uma ideia. Não são apenas símbolos daquilo que representam. Elas também buscam um efeito estético, tornado possível graças à materialidade das palavras que se manifesta pelo som e pelas formas impressas que podemos ler. No caso das rimas de um poema, por exemplo, o efeito estético é alcançado graças ao som que não tem relação com os significados das palavras. Outro elemento extra-simbólico, apartado do significado da escrita, é o ritmo de leitura que o poeta ou o escritor obtém ao formar versos ou frases. Esse ritmo pode ser considerado um ícone do objeto que o texto representa. Analise, por exemplo, o poema Trem de Ferro, de Manuel Bandeira, e veja como o ritmo da leitura alcançado pela sucessão de versos nos faz lembrar o giro do motor de uma locomotiva. Os efeitos provocados em nossos sentidos determinam um jogo dentro da linguagem que ultrapassa o sentido simbólico das palavras. As palavras também podem assumir o papel de índice. Quando ouvimos o som da voz de uma pessoa, este som
é um índice desta pessoa em particular, independentemente do que ela esteja dizendo. A voz está estreitamente ligada à pessoa que a produz. É um índice que nos indica o objeto que é representado por ela, que é a pessoa que está falando. A assinatura de alguém também é um índice, pois tem um desenho próprio, particular, intrinsecamente ligado à pessoa que assina. Uma assinatura sempre é a mistura de um nome com um desenho. Desenho que nos remete à pessoa, não de forma simbólica, arbitrária, mas sim de forma indicial, uma vez que o desenho do nome feito de certo modo só pode ser produzido pelo dono da assinatura, que é o objeto indicado por esta forma de escrever o próprio nome.